Muito bem, aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai terminar o capítulo 1. Vamos analisar aí os versos de 29 até o 45. Então encontre uma posição confortável no seu sofá, na cadeira, onde quer que você esteja, e vamos examinar as Escrituras juntos. Eu sou Pierre Alcanfor, seja muito bem-vindo. Nosso texto se inicia da seguinte maneira: Depois de sair da sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão e André, acompanhado de Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou, e ela começou a servi-los. Quando anoiteceu, depois que o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os doentes e endemoniados. Vamos começar analisando então esse fato de o sol ter se posto antes de os doentes serem trazidos para serem curados. Porque isso queria dizer então que não era mais sábado, e como vocês sabem, a questão do sábado não era lá muito simples nessa época. Para que a gente entenda tudo isso, eu quero que você se familiarize com a contagem do tempo naquela época, entre os judeus. Os judeus não tinham relógio, então eles organizavam toda a sua vida em torno do tempo do sol. O dia começava e terminava com o pôr do sol. Ao pôr do sol de sexta-feira, começava o sábado. E ao pôr do sol de sábado, começava o domingo. Então o sábado iria do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado. Nós hoje, por exemplo, então temos a meia-noite como esse momento de virada, de um dia para o outro. Então lá você tinha o pôr do sol, que era por volta das 6 horas da tarde. É claro que eles não tinham relógio, então essas horas eram muito aproximadas. No verão, as horas do dia duravam mais tempo, enquanto que no inverno as horas da noite duravam mais tempo. O dia ficava então dividido em duas metades de 12 horas, como o nosso, tendo as 6 horas, o pôr do sol, como a referência. Então o nascer do sol por volta das 6 horas da manhã marcava então a claridade do dia, e você tinha às 6 horas, você poderia chamar de a hora zero, enquanto que às 7 horas da manhã, então você teria a hora primeira, e assim sucessivamente até a hora 12ª, que seria então às 6 horas da tarde com o pôr do sol. Veja essa passagem em Neemias capítulo 13, verso 19, em que você tem a explicação de um judeu sobre a entrada, sobre o início do sábado. Lá diz o seguinte: Quando as sombras da tarde atingiram as portas de Jerusalém, antes do início do sábado, eu ordenei que elas fossem fechadas e que não fossem abertas antes de terminar o sábado. E coloquei alguns dos meus homens junto às portas, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. A noite já era comumente organizada em torno de vigílias, então você tinha 3 vigílias com a duração de 4 horas cada uma, sendo a primeira das 6 horas da tarde, o pôr do sol, até as 10 da noite, depois das 10 até as 2 e depois das 2 até as 6 com o nascer do dia. Então eu acho que agora você já tem condições de entender o texto que está lá em Marcos capítulo 15, verso 25, que diz o seguinte: Era a hora terceira quando o crucificaram. Agora que você sabe como os judeus contavam o tempo, você sabe que a hora terceira aqui se refere às 9 horas da manhã, sendo às 6 horas da manhã a hora zero, 7, 8 e 9. Então a hora terceira seria 9 horas da manhã, provavelmente, ali, claro, aproximado a hora em que Jesus foi crucificado. E você também pode entender o texto de Mateus, capítulo 27, verso 45, que disse: Houve trevas sobre toda a terra desde a hora sexta até a hora nona. Então estamos falando aí entre meio-dia e as 3 horas da tarde. 3 horas da tarde sendo inclusive a hora aproximada em que Jesus morreu. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no Antigo Testamento havia uma lei que determinava o descanso no dia de sábado. Acontece que as tradições humanas haviam transformado essa lei do sábado em algo extremamente complexo, intricado, algo que estava sufocando as pessoas daquela época. As pessoas estavam sufocadas nessas leis rígidas, complexas e pormenorizadas do sábado. Então você precisa entender que há uma grande diferença entre a lei de Deus e a tradição humana, a tradição dos escribas e dos fariseus.
Os escribas eram simplesmente aqueles que copiavam a lei, porque a lei estava registrada em rolos nessa época que se deterioravam muito facilmente. Então você tinha pessoas, especializadas em copiar as leis. Então eles estavam sempre em contato com as escrituras, eles tinham domínio das escrituras e eles até chegavam a memorizar as escrituras. E muitos desses escribas eram fariseus, por isso eles vêm muitas vezes associados, E esses escribas e fariseus entravam em discussões extremamente complexas sobre o que seria trabalhar ou não no dia de sábado. Chegava quase a um nível de transtorno obsessivo-compulsivo, em que as pessoas já não sabiam mais o que era trabalho e o que não era. Então você tem exemplos de discussões prolongadas, discussões intermináveis sobre o que deveria ser considerado trabalho ou não. No dicionário bíblico Zondervan, por exemplo, você tem ali alguns exemplos de a que extremo chegou essa discussão sobre o trabalho no sábado. Então, por exemplo, alguns diziam que era proibido dar um nó no dia de sábado. Então, aí começou a discussão. Que tipo de nó é proibido? Todos os nós são proibidos? Então essa discussão continuou até que chegaram a uma conclusão. Aqueles nós que poderiam ser desatados apenas com uma mão, então isso não consistia trabalho. Já aqueles nós que precisavam ser desatados com as duas mãos, isso configurava então trabalho, para você ver o nível que chegou. Arar a terra, por exemplo, arar a terra era trabalho, naturalmente. Então eles não aravam a terra. Mas chegaram ao extremo de dizer que ao cuspir no chão, você agitava o solo e isso poderia ser considerado arar a terra. Então você não poderia também cuspir no chão. Então perceba a loucura que havia se tornado toda essa discussão do sábado. Então é contra essa tradição humana carregada, doentia, neurótica, que Jesus falou. Você vai ver muitas vezes Jesus contradizendo essas tradições e você pode se enganar achando que Jesus está indo contra as leis de Deus. Muito pelo contrário, Jesus pautava a sua vida nas leis de Deus, ele citava constantemente as leis de Deus. Eu quero ler duas passagens onde isso fica muito claro. Veja Mateus capítulo 5, verso 17, em que Jesus diz a famosa frase: "Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir." Veja esse texto em Lucas 24, 27 também. "E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras." Então você tem Jesus sendo o cumprimento das leis de Deus, o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus, inclusive, dizendo que o que ele veio fazer já estava predito e escrito no Antigo Testamento, de tal forma que você não pode compreender Jesus sem compreender o mínimo do Antigo Testamento, sem compreender o mínimo das leis de Deus. É absurdo, então, dizer que você não gosta do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é um livro muito violento, muito sangrento, muito agressivo, mas que você gosta do Novo, onde Jesus veio falando do amor. Primeiro que isso não é verdade, que em muitos momentos Jesus vai falar com maior rigor do que aquele que você encontra no Antigo Testamento. Mas ainda assim, Jesus pautava toda a sua vida e era o cumprimento. Você, ao olhar para Jesus, você vê o Antigo Testamento sendo realizado, sendo cumprido. Muito bem, então tenha clareza sobre essa divergência e essa diferença que existe entre a tradição humana e a lei divina, para que você não se perca quando Jesus parecer contradizer as leis de Deus. Seguindo, "E toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos doentes acometidos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era." No vídeo anterior, nós vimos que um dos sinais da inauguração do reino era a expulsão de demônios. E agora estamos vendo outro dos diversos sinais da inauguração do reino, que é a cura de enfermos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o fato de que Jesus proibia que os demônios falassem, e mais ao fim desse capítulo você vai ver também Jesus proibindo que um homem que foi curado falasse sobre essa cura. Por que Jesus proibia que as pessoas falassem, que as pessoas divulgassem as curas ou divulgassem quem ele era? Isso é muito estranho, porque a gente pode pensar, bom, Jesus veio para proclamar o Evangelho e é interessante que as pessoas saibam disso. Então por que Jesus proibia que as pessoas falassem? Bom, a primeira razão, e a razão mais óbvia,
É uma simples questão de logística. Você vai ver ao fim desse capítulo o que acontece quando o homem que foi curado não obedece a Cristo e divulga essa cura. Jesus não conseguia mais entrar nas cidades porque uma multidão interessada somente na cura física, obviamente, se aglomerava sempre que ele estava na cidade. Então isso dificultava a real missão de Cristo, que era proclamar o Evangelho. Tanto é que nas cidades onde as pessoas não creram em Cristo e naturalmente não se aglomeraram em torno dele, você vai ver Cristo ordenando que a pessoa que foi curada divulgasse essa cura para os seus familiares, para as pessoas. Veja, por exemplo, comigo em Marcos, capítulo 5, 19 e 20. Jesus, porém, não lhe deu permissão, mas disse: vai para casa, para a tua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por ti, e como teve misericórdia de ti. Ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Ok, essa então é a primeira razão, a razão que está explicada no próprio capítulo que estamos estudando. Não precisamos ir tão longe. Jesus não tinha interesse em se transformar em um simples milagreiro da cidade. As curas e os milagres não eram o centro, não eram o fim do ministério de Cristo. O ministério de Cristo é a proclamação do Evangelho, é a realização do Evangelho em si, na sua pessoa e na sua obra. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que é o Evangelho, sugiro que você assista aos vídeos anteriores. Mas para que você não se esqueça, o Evangelho é o simples fato de que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, como estudamos, que Cristo está tomando sobre ele as nossas trevas, a nossa escuridão, a nossa desgraça moral, cai sobre os ombros de Cristo, para que então a gente possa ter um relacionamento harmonioso e amoroso com Deus, para que a gente possa resgatar o nosso relacionamento. Então, Cristo retira esse abismo que nos separava de Deus, que é a nossa própria desgraça moral, e ele carrega tudo isso na cruz. Esse é o Evangelho, esse é o perdão dos pecados, e esse é o início de um novo relacionamento com Deus. Mas se você tem qualquer dúvida sobre isso, trabalhamos especificamente em um vídeo, eu não me lembro qual, mas vai voltando aí que você acha. Mas há uma segunda razão, e essa segunda razão é um pouco mais complexa, ela exige que você esteja atento. Então eu peço que você dê pausa aí no vídeo, vá buscar uma xícara de café, de chá, uma taça de vinho, não sei o que você gosta de beber, mas vamos trabalhar essa segunda razão porque ela ainda é um motivo das pessoas não aceitarem, não crerem em Cristo hoje. Em alguns momentos Jesus vai proibir as pessoas de falarem quem ele é, o Messias, o Filho de Deus. Então segura essa informação, não conte a ninguém ainda. Por quê? Porque a notícia de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, antes da hora, poderia trazer então uma expectativa irreal na mente das pessoas. Era preciso mais revelação, era preciso o desenrolar da história para que a gente pudesse compreender exatamente o que era o messianato de Cristo. Dizer que Jesus era o Messias, o Cristo, faria com que as pessoas esperassem que ele assumisse nesse momento, imediatamente, o papel de um líder político e militar que libertaria a Israel da dominação estrangeira, do poderio romano, e então estabeleceria Israel como uma nação soberana, uma nação poderosa. E essa era a expectativa em relação ao Messias. E essa ainda é a razão pela qual muitos judeus não creem que Jesus foi o Messias anunciado nas profecias do Antigo Testamento. E eles não estão viajando, porque de fato há muitas profecias sobre o reinado messiânico, sobre esse Messias que vem com poder e glória, estabelecendo um novo tempo. Nós vimos algumas dessas profecias. Então vamos usar de empatia para que a gente compreenda melhor o sentimento dos judeus daquela época e de alguns judeus ainda hoje. Porque você está esperando um Messias que venha te libertar dessa dominação estrangeira, dessa dominação romana na época, né? Então você de repente se depara com um homem que não só não te liberta dessa exploração e desse domínio estrangeiro, como termina cravado num pedaço de pau. Então você pode imaginar a estranheza que dizer que Cristo era o Messias possa trazer na mente dos judeus ainda hoje. Porque as coisas só pioraram do ponto de vista político, econômico, social.
depois que Cristo veio, né? Então, depois que Cristo veio, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Mais à frente na história você vai ter loucos nazistas dizimando o povo judeu no Holocausto. Então, do ponto de vista político e econômico, as coisas só pioraram. Então você não tem o cumprimento dessa promessa de um Messias que estabelece um reinado glorioso, que liberta Israel. É fácil a gente compreender isso. E você não precisa ir muito longe, eu não preciso te levar ao Antigo Testamento, onde essas profecias são anunciadas, porque o próprio Cristo fala dessa época. Veja comigo em Mateus, capítulo 25, verso 31. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. Bom, o que está acontecendo então? Você tem a promessa de um reinado messiânico e de repente você está diante de um homem cravado num pedaço de pau. E a resposta é simples. Se há profecias sobre o reinado messiânico, também há profecias sobre o servo sofredor. Então você tem a missão de Cristo, a missão do Messias, em duas etapas. E todas elas foram anunciadas em profecias. Nós estudamos o capítulo 53 do livro de Isaías, o capítulo todinho em que fala sobre o Messias como servo sofredor. Então, é claro que essas informações não estavam organizadas à época. Todos os elementos estão lá no Antigo Testamento, mas você não tem hoje toda a clareza que nós temos depois que o evento ocorreu, quando você olha para trás e consegue perceber o desenrolar dos fatos. Nós vimos que o Messias deveria vir, sofrer e morrer. Nós vimos que o Messias tomaria sobre si as nossas dores e as nossas trevas, os nossos pecados. Nós vimos isso. Mas também há profecias em que o Messias vem com glória. O que acontece aqui é que o Messias tem uma missão em duas etapas. A primeira etapa ficou conhecida na teologia como a etapa da humilhação. A etapa da humilhação começa com a própria encarnação de Deus, né? No princípio, nós lemos no vídeo anterior, que no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, o simples fato de o verbo se fazer carne já é um ato de humilhação. E essa humilhação continua com o ministério de Cristo, com toda a rejeição que ele sofreu, com todo o escárnio, com todo o sofrimento que o ministério dele implicou, né? E se estende até a sua morte e morte de cruz. Mas há também uma segunda etapa, anunciada em profecias, e essa segunda etapa já começa com a ressurreição, com a ascensão e se estende até a volta de Cristo, como nós vamos estudar mais à frente. Então, quem não entende essas duas etapas do messianato, então essa pessoa com certeza não pode aceitar a Cristo como o Messias. Recentemente eu me deparei com uma seita aqui na cidade onde eu moro, e essas pessoas disseram que Cristo fracassou, que Cristo falhou, né, na sua missão. Então, esse sentimento de que Cristo falhou é o sentimento que está no coração de alguns judeus, né? E também dessas pessoas de hoje em dia. Alguns vão dizer que ele fracassou e outros que, na verdade, nós entendemos errado. Ele não veio fazer o que ele disse que veio fazer, ele veio simplesmente mostrar um caminho, mostrar como agir, como ser, e isso ele fez então de forma bem sucedida. Mas essa ideia com certeza não se harmoniza com as Escrituras. E para que não fique só na conversa, eu vou te mostrar uma passagem que aponta claramente para o sofrimento do Messias, dessa etapa que ficou conhecida como a etapa do servo sofredor, que o Messias deveria cumprir antes do seu reinado glorioso, antes da consumação do reino, como era esperado pelos judeus. Então nós já estudamos o capítulo 53 de Isaías, que é o capítulo clássico sobre isso. Então, se você não assistiu, volta lá, ou então simplesmente leia o capítulo 53 do livro de Isaías, com cuidado, que você vai entender a missão do servo sofredor. Mas eu quero ler outra passagem em que isso fica claro também, e essa passagem está em Zacarias, capítulo 12, verso 10. Mas derramarei o espírito de graça e de súplicas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Essa então é uma das profecias messiânicas mais conhecidas, que vai apontar para o sofrimento do Messias e exatamente como ele morreu, como ele deveria morrer ali na cruz, traspassado, né? Ok, antes de subir ao céu, o Messias experimentaria o inferno.
E exatamente esse é o símbolo, essa é a representação que nós temos no batismo, né? Aquele que se batiza, o batismo bíblico, ele então vai apontar para esse fato de que o velho homem foi cravado na cruz e que esse velho homem então morreu ali com Cristo para ressurgir para uma nova vida, né? Então eu vejo isso com muita clareza, não só como uma viagem teológica, um mito, mas eu vejo isso acontecer na vida, eu vejo isso acontecer na minha vida, né? Na vida das pessoas. Ninguém pode de fato ressurgir para uma nova vida se não morrer primeiro. Quando Jesus falou então sobre o nascer de novo, que é necessário nascer de novo, então ele estava se referindo a isso. É preciso que o velho homem morra e que nasça um novo homem, né? Um homem transformado, tocado por Deus, cheio do Espírito de Deus, que vai começar então uma nova vida. Vamos seguir. Temos aí o verso 35 que diz o seguinte: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali começou a orar. O tempo verbal aqui de orava ou começou a orar, como foi a tradução que nós lemos, indica uma ação continuada, não é algo que aconteceu uma vez ou outra, mas era um hábito de Cristo. Então Cristo tinha uma vida de oração e ele se retirava a um lugar deserto, um lugar tranquilo e orava ali longo tempo. A oração é algo fundamental na vida cristã. A oração estabelece essa intimidade com Deus e aquele que tem o hábito de orar, ele recebe de Deus força, ele recebe sabedoria, ele recebe uma orientação para conduzir a sua vida nesse mundo tão complicado. Eu mesmo me lembro de uma ocasião, eu morava ainda em Goiânia e me lembro que era uma época em que eu estava muito angustiado, uma época que eu experimentei muita tristeza. E eu gostava muito de plantas, então eu estava aguando as plantas do quintal. Eu tinha muitas plantas ali em casa. E quando eu estava voltando para entrar na minha casa, então eu experimentei uma dor tão grande no meu coração, uma tristeza tão grande. Eu nunca tinha experimentado isso antes. Mas o fato é que eu precisei me agachar, que eu não estava conseguindo andar sequer. Uma coisa incrível. E de repente eu me peguei em prantos e eu resolvi orar. Eu resolvi pedir ajuda, que eu já não estava conseguindo mais. Então eu orei a Deus e pedi. Eu disse, eu não sei o que eu disse. Eu fui muito sincero, dizendo que eu não conseguia mais suportar a vida como eu estava levando, que a dor era muito grande, e eu pedi muito a Deus que mudasse o rumo da minha vida, que me desse um novo sentido, uma nova direção, que transformasse tudo, que quebrasse tudo, que fizesse tudo de novo. E eu me lembro que a partir daquele momento muita coisa começou a se transformar na minha vida, não de forma tranquila, com muita dor, mas as coisas começaram a mudar. De tal forma que hoje, se alguém contasse quem eu era, sem dizer o meu nome, você não saberia que essa pessoa está falando de mim. Você diria, não, essa pessoa não é a mesma que eu conheço hoje. Tamanha foi a mudança que eu experimentei quando eu realmente entreguei a minha vida aos pés de Deus. Mas vamos tocando o barco que a gente tem aí até o 45. O verso 36 diz: então Simão e seus companheiros saíram para procurá-lo. E quando o encontraram, disseram-lhe, todos te procuram. Jesus lhes respondeu: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, para que também eu pregue ali, pois foi para isso que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Aqui nós temos uma sugestão de que os discípulos estão muito à vontade com essa fama que começa a se espalhar, né, de Jesus. Então as pessoas estão procurando Jesus, há uma certa fama, um certo prestígio já nesse momento, e os discípulos estão muito à vontade com isso. Então qual que era a ideia aqui? Tudo parece indicar que a ideia era: vamos voltar, vamos ficar lá, vamos gozar desse prestígio, desse conforto que a situação de milagreiro da cidade pode trazer. Mas aqui então Jesus aponta para uma direção diferente.
diferente. Não há de ficar na cidade gozando do prestígio, do conforto que isso traria como um milagreiro, né? Simples milagreiro da cidade. Mas ele diz, eu vim para proclamar o evangelho, então eu preciso fazer isso em todas as cidades, abandonar o conforto do meu prestígio aqui nessa cidade e começar tudo de novo em outra cidade e assim por diante. E eu vejo que diferença dessa postura em relação aos gurus modernos, né? Os mestres espirituais modernos, que tão rapidamente se acomodam nessa situação de prestígio, de conforto que os discípulos proporcionam a eles, né? Então você vai ver muitas vezes, e eu já vi muitas vezes nessa minha busca espiritual, eu já tive contato com muitos gurus, muitos mestres espirituais, e com frequência eu via isso. Tamanho conforto, tamanho prestígio, tamanha riqueza, uma oratória incrível, um poder de domínio público incrível, mas uma vida, se a gente for analisar de perto, uma vida presa à mesquinhez egóica de toda e qualquer pessoa aí, com a diferença de que essas pessoas têm uma grande habilidade, uma grande oratória, um grande poder de influenciar pessoas, né? Aqui você tem então um verdadeiro mestre que não se acomoda no prestígio, na riqueza, no conforto, mas está então realmente a serviço da humanidade. Verso 40, aproximou-se dele um leproso, que lhe suplicou de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse, quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele foi purificado. Muito bem, a lepra que hoje nós conhecemos como hanseníase, naquela época ela envolvia mais do que a hanseníase, ela envolvia uma série de doenças de pele, inclusive a hanseníase. O fato é que muitas pessoas pensavam que a lepra era uma punição de Deus. Então, parece estranho quando o homem diz, se tu quiseres. Na verdade, o homem não estava duvidando do poder de Cristo para curá-lo, mas ele estava duvidando da disposição de Cristo para fazê-lo. Porque se era de fato uma punição divina, então talvez esse homem de Deus não estivesse disposto a ir contra uma punição divina. Os homens que sofriam dessa doença na época viviam um isolamento social terrível. Eles não podiam ter contato com ninguém e estavam impuros cerimonialmente, o que implica em não poder ter uma vida religiosa, né, com as pessoas, e não poderia realizar os rituais da sua religião. Então era um homem completamente isolado, completamente rejeitado, uma situação muito triste. E o Dr. Alan Cole vai dizer uma coisa incrível. O fato de Jesus tocar nesse homem já era algo incrível. Jesus tocando nesse homem, ele se tornaria impuro cerimonialmente, impuro para as práticas religiosas. E esse homem então se tornaria puro. Jesus toca no homem, Jesus se faz impuro e Jesus, ao tocar no homem, faz desse homem um homem puro. E o Dr. Alan Cole não consegue deixar de ver aí uma imagem muito clara do Evangelho em si. E eu acho isso muito poético da parte dele, porque essa é uma imagem perfeita do Evangelho. Jesus toca o homem e ele se torna impuro no lugar daquele homem, para que o homem possa ser puro. Esse é todo o Evangelho simbolizado nessa situação de cura. Então nós, do ponto de vista bíblico, somos os leprosos, nós somos os doentes, e Jesus nos toca carregando a nossa doença e nos fazendo puros. Então o Dr. Alan Cole traz essa imagem que me emociona e eu realmente não poderia deixar de compartilhar isso com vocês. Se vocês querem uma bela imagem do Evangelho, então está aqui na cura desse leproso. Basta você se colocar no lugar dele, que você vai entender exatamente o que é o Evangelho. Para terminar, verso 43, e advertindo-o severamente, Jesus logo o mandou embora, dizendo-lhe, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saindo dali, começou a tornar público o que havia ocorrido e a divulgá-lo por toda parte. Desse modo, Jesus já não podia entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora em lugares desertos. Mesmo assim, as pessoas iam até ele, vindas de todos os lugares.
Já trabalhamos sobre a questão de Jesus proibir a divulgação das curas e proibir a divulgação de sua identidade antes da hora. Então podemos seguir para o simples fato de Jesus mandá-lo ao sacerdote, porque cabia então ao sacerdote dar a ele o atestado de saúde, o atestado de que ele estava curado. Então ele poderia retomar o seu convívio social e o seu convívio nas práticas religiosas. Assim encerramos o nosso capítulo 1, temos só 15 pela frente, mas é com calma, sem pressa, o barato todo é a jornada, né? A gente vai curtindo aí essa história toda até o fim, juntos, se você continuar comigo aí. Então, foi um prazer te ter mais uma vez aqui. A gente se vê para o estudo do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Grande abraço!